Irmãos, hoje nós celebramos a festa da Cátedra de São Pedro. Mas para nós entendermos melhor o que é celebrar esta festa, nós precisamos voltar primeiramente o nosso olhar para Jesus. Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, ele que é o próprio Deus, ele é enviado pelo Pai, ele é o apóstolo do Pai. E ele veio para este mundo, ele armou a sua tenda entre nós. E então ele foi nos revelando a verdade, nos revelando os seus ensinamentos, revelando a boa nova, ou seja, ele foi revelando a si próprio, porque ele é a verdade, ele é a boa nova, ele é Deus. E seria muito triste que Jesus, após esta estadia conosco, após armar a sua tenda entre nós, após se entregar à morte e morte de cruz e subir aos céus, que ele simplesmente encerrasse os seus ensinamentos, deixando-nos por si próprios para buscar a verdade que ele veio revelar, deixando a gente à margem, livres, por exemplo, para fazer uma livre interpretação da Bíblia de acordo com o que nos convém. Como se a Bíblia fosse um livro mágico que Deus deixou aqui para a gente e para nós interpretarmos de acordo com o que nos convém. Não foi isso que Jesus fez, muito pelo contrário. Jesus nos deixou a igreja, que está fundamentada nos 12 apóstolos, os enviados. Assim como Jesus é o enviado, o apóstolo do Pai, assim também esses apóstolos são enviados pela igreja. E eles conservam, eles têm uma missão especialíssima de dar continuidade nesse ministério de Cristo. Cristo não nos deixou à deriva aqui. Ele deixou a igreja, ele deixou Pedro, ele deixou os seus sucessores, para que estes sucessores pudessem dar continuidade no seu ministério, para que esses sucessores tivessem essa missão especialíssima de conservar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, ou seja, de Jesus, conservarem os sacramentos de Cristo. Estes sucessores são os vigários de Cristo. O vigário é aquele que tem um poder que não é seu. É como se o vigário de Cristo, ou seja, o Papa, ele governasse a igreja, pois ele é a cabeça visível da igreja, mas a igreja tem a sua cabeça em Cristo, que é a cabeça invisível. O Papa é o sinal visível do poder que realmente governa a igreja, que é Jesus Cristo, a cabeça invisível da igreja. Aqui está o poder do Santo Padre. Ele é este representante de Jesus, que realmente governa. Jesus é quem verdadeiramente governa, mas o Padre, o Santo Padre, é a cabeça visível da igreja. Portanto, irmãos, celebrar esta festa não é a gente só recordar uma cadeira, lembrar de Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e a gente lembra de Pedro. Não é sobre isso. Não é um objeto onde Pedro e os 266 papas de Pedro a Francisco sentaram. Não, celebrar esta festa é nós abraçarmos as verdades ensinadas pela igreja por 2000 anos. É nós nos configurarmos, ou seja, nós nos adequarmos a estas verdades ensinadas pela igreja desde 2000 anos, e não o contrário.
A gente não pode querer adequar as verdades da igreja de acordo com o que a gente acha que é verdade, porque isso vai pulverizar a verdade, a gente vai acabar com a verdade vai se tornar mentira. Nós precisamos nos adequar com humildade, reconhecendo as verdades ensinadas pela Igreja Católica há 2000 anos. Ninguém tem poder, ninguém na igreja tem poder para contestar estas verdades. Irmãos, hoje nós somos também chamados a rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco, sucessor de Pedro, para que esta cátedra, onde o sucessor de Pedro se senta, para que ela continue nos ensinando a sua igreja, como sempre fez, desde sempre, né? Desde 2000 anos atrás. Rezemos pelo Santo Papa, para que ele tenha forças, para que ele esteja sempre com o Espírito Santo para nos ensinar, para dar continuidade nos sacramentos de Cristo, nos seus ensinamentos, e ser o nosso representante, o vigário de Cristo aqui na Terra. Amém.